Tem muita gente construindo grandes patrimônios de uma forma no mínimo duvidosa. Enquanto isso, tem influenciadores que estão dizendo que estão bem, mas estão a 3 meses de distância da falência total. O problema não é a conta bancária. Pensa comigo. Quando você olha para o extrato do banco no final do mês, o que te deixa satisfeito? Ver um saldo alto? Porque se for isso, você está olhando para o dado errado. Aquele número ali não diz nada sobre a sua saúde financeira. Nada mesmo. E hoje você vai aprender sobre dinheiro e os indicadores que realmente importam. É tipo olhar para o velocímetro do carro para saber se você está indo na direção certa. Pode estar a 120 km por hora rumo ao precipício. Antes de continuar, se inscreve no canal Barriga Investe. Aqui a gente desmonta essas ilusões financeiras que te prendem no lugar. Aperta o sininho porque todo conteúdo novo é feito para você parar de se enganar e começar a construir patrimônio de verdade, sem frescura. Agora, volta aqui. Tem 3 vírgulas na sua conta? Ótimo. Mas me responde uma coisa. Se você perder o emprego amanhã, quantos meses você aguenta pagando as contas sem entrar em pânico? Se a resposta for menos de 3 meses, aquele dinheiro todo não significa segurança. Significa que você está vivendo uma ilusão cara. Os dados mais recentes de 2025 mostram que 7 em cada 10 brasileiros não conseguem cobrir uma despesa inesperada de R$ 2.000 sem entrar no vermelho. Mas o mais interessante não é esse número. É que boa parte dessas pessoas tem renda alta. Ganham 8, 10, 15 mil reais por mês. O problema não é quanto entra, é o quanto fica. Imagina você ganhando 12 mil reais por mês, dirigindo um carro de 60 mil, morando num apartamento com aluguel de 3.500. Sempre com roupa de marca, relógio chamativo. Todo mundo acha que você tá bem de vida. Só que você não dorme direito faz meses, tá com 28 mil de dívida no cartão, não tem R$ 1 guardado e acaba de descobrir que a empresa vai cortar custos. Você tá apavorado. E com razão. Agora pensa numa professora de universidade pública. Digamos que ela ganha 6.500. Mora de aluguel num bairro mais simples, anda de transporte público, come em casa na maioria dos dias. Ninguém olha para ela e pensa que está indo bem. Mas se ela seguir guardando 20% do salário todo mês como vem fazendo, em alguns anos ela vai ter quase 100 mil reais investidos. Vai conseguir bancar 6 meses de despesas sem trabalhar e vai dormir tranquila todas as noites. Quem você acha que está realmente bem? A questão não é moralista, não é sobre ser humilde ou ostentar. É sobre entender o que é riqueza de verdade. E riqueza de verdade não é o que você tem agora. É o tempo que você consegue viver bem sem precisar trabalhar. Simples assim. Juntar dinheiro é difícil, mas aquelas pessoas que conseguem guardar dinheiro mês após mês não são necessariamente as que ganham mais. São as que dominaram a habilidade que 90% da população não tem. Sabe gastar menos do que ganha de forma consistente. Parece óbvio, né? Mas, convenhamos, é brutalmente difícil. Segundo dados do Banco Central de 2025, 63% das famílias brasileiras, até das classes mais altas, não conseguem manter um padrão de poupança regular por mais de 3 meses seguidos. O que derruba essas pessoas não são as grandes despesas, são os pequenos vazamentos. A troca de celular todo ano, é viagem sem planejamento financeiro, é passar tudo no cartão e quando menos percebe, essas parcelas vão se acumulando até consumir metade do salário. Tem um conceito na economia chamado de margem operacional. Empresas que têm margem alta conseguem sobreviver a crises, investir em crescimento, dominar mercados. Empresas com margem apertada vivem no limite. Qualquer oscilação quebra elas. Com as pessoas, a situação é a mesma. Sua margem operacional é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Se essa margem é de 10%, você tem espaço para manobrar. Se é de menos 5%, você está afundando devagar. Agora, presta atenção porque aqui a coisa fica interessante. As pessoas que estão realmente construindo patrimônio fazem algo contraintuitivo. Elas não esperam sobrar dinheiro no final do mês para investir. Elas investem no começo do mês e vivem com o que sobra. Parece a mesma coisa, mas não é. É o oposto. Quando você espera sobrar, o que acontece? Sempre aparece alguma coisa. Um churrasco, uma promoção, um problema com o carro. O dinheiro evapora. Agora, quando você separa logo de cara, tipo no dia que o salário cai, você transfere R$ 500 para investimento, acontece uma coisa mágica. Sua mente se ajusta. Você passa a viver naturalmente com menos. E no final do mês, adivinha? Continua sobrando a mesma coisa. 0.
A diferença é que agora você tem R$ 500 crescendo. Isso não é força de vontade. É mudança de comportamento. Você está ajustando o sistema, não tentando ser mais disciplinado dentro do sistema quebrado. E olha que curioso! Dados de 2025 mostram que brasileiros que automatizam investimentos têm um patrimônio médio 42% maior do que aqueles com a mesma renda que investem manualmente. Por quê? Porque o sistema trabalha no piloto automático. A disciplina não depende de você acordar inspirado. E tem outro indicador importante. Você consegue explicar para onde foi cada real que você gastou no último mês. Não precisa ser neurótico, mas se você não tem nem ideia se gastou 2.000 ou 4.000, você está navegando às cegas. É tipo dirigir de olhos vendados apostando que o caminho está livre. As pessoas que dominam suas finanças não são necessariamente as que ganham mais. São as que sabem exatamente onde o dinheiro está indo. Elas olham para o extrato e conseguem justificar cada compra. Não estou falando se ser mão fechada com o dinheiro. Estou falando de ter escolha consciente. E consciência é poder. E sabe o que mais? Quando você vive abaixo do alto padrão por escolha, você ganha algo que dinheiro não compra diretamente. Você ganha paz. Não tem aquele aperto no peito quando chega a fatura do cartão. Não perde o sono pensando se vai conseguir pagar as contas. Não fica refém de um trabalho porque precisa daquele salário a qualquer custo. Isso é liberdade de verdade. Mas tem um lado obscuro nisso tudo que ninguém fala. Tem gente que guarda dinheiro, mas vive num estado constante de ansiedade. Tem 50.000 investidos, mas não consegue gastar R$ 100 num jantar sem sentir culpa. Isso não é saúde financeira. Isso é neurose. O ponto não é acumular pelo prazer de ver o número subir. O ponto é ter segurança para viver bem. A diferença entre alguém financeiramente saudável e alguém avarento é simples. A pessoa saudável gasta com o que importa, corta o que é fútil e dorme tranquila. O avarento corta tudo, não aproveita nada e vive ansioso do mesmo jeito. Não seja essa pessoa. Então, como você sabe se está realmente indo bem? Não é pelo saldo na conta, não é pelo carro que você dirige ou onde você mora. É por uma combinação de fatores que criam uma base sólida. Primeira coisa, você tem pelo menos 3 meses de despesas guardados num lugar de acesso rápido. Se sim, você tem uma fundação. Se não, você está construindo castelo em cima de areia. Segunda coisa, todo mês você consegue direcionar pelo menos 10% da sua renda para investimentos antes de gastar com qualquer outra coisa. Se sim, você entendeu o jogo. Se não, você está jogando na defesa o tempo todo. Terceira coisa, você consegue explicar com clareza para onde foi seu dinheiro no último mês sem precisar olhar o extrato? Se sim, você tem controle. Se não, o dinheiro está controlando você. Quarta coisa, se você tem dívidas, elas estão dentro de um plano de pagamento que não compromete mais de 30% da sua renda. Se sim, você está gerenciando. Se não, você está sendo gerenciado pela dívida. Quinta coisa, e essa é sutil, você consegue ver seu patrimônio crescer de forma consistente ao longo dos últimos 6 meses, mesmo que devagar. Não precisa ser um foguete. Pode ser um aumento de R$ 2.000 no semestre. O importante é a direção. Se está subindo, você está ganhando o jogo. Se está estagnado ou caindo, algo precisa mudar. E tem um último ponto que é quase filosófico, mas faz toda a diferença. Você define sucesso pelas suas próprias métricas ou fica se comparando com os outros? Porque se você mede seu progresso pelo Instagram do colega que viajou para a Europa ou pelo carro novo do vizinho, você já perdeu. Você vai estar sempre correndo atrás de uma linha de chegada que se move. Agora, pensa na ironia. Essas pessoas gastam todo o dinheiro que ganham só para demonstrar que estão bem. A vida de aparências realmente é tão importante assim? Enquanto isso, tem gente com metade da renda vivendo tranquila porque não caiu nessa ilusão. E olha, não tô dizendo que você não pode ter coisas boas. Pode, deve, inclusive, mas só depois de construir a base. Só depois de ter a reserva de emergência. Só depois de estar investindo consistentemente. Só depois de ter certeza que aquilo não vai te afundar. Aí sim, pode gastar com o que te deixa feliz sem peso na consciência. Porque no final das contas, o dinheiro serve para 2 coisas: segurança e liberdade. Segurança para não entrar em pânico quando algo sai errado. Liberdade para fazer escolhas baseadas no que você quer, não no que você precisa para sobreviver. Se o seu dinheiro não está te dando essas 2 coisas, você está usando ele errado. Então, da próxima vez que você olhar para o seu extrato, não pergunte quanto tem.
Pergunte quanto tempo isso te compra, quantos meses de vida livre, quantas escolhas que você pode fazer sem se desesperar. Essa é a métrica que importa. E se a resposta não te deixar confortável, você já sabe o que precisa mudar.